E aí, Álvaro, tudo bom? Tá me ouvindo aí? Tudo bem, Magda? Legal te ver aí, participando aqui da live. Obrigado, Álvaro. A Cláudia é outra que não deixa de assistir as minhas lives, né? Obrigado, Magda, legal. É bom saber porque a convidada de hoje é muito especial e a gente precisa ouvir tudo que ela tem para nos dizer. Daqui a pouquinho ela conecta e a gente começa a conversa. E aí, Bárbara, tudo bom? Ó, a Bárbara e a Ângela aí, hein? A dupla de irmãs do Iê em peso. Não tem como não ouvir a Patrícia Turmina, né? Vamos ver onde é que anda a Patrícia. Tá aí a Patrícia. Olá, Oi, Patrícia, tudo bom? tudo bom, Roberto? Quanto tempo? Tu- Pois é, faz tempo, né, que a gente não se vê, desde que começou essa pandemia aí maluca. Pois é. Tá me ouvindo bem aí? Tá me Tô. ouvindo? Uhum. Legal. Muito bem. Eu tô dando uma embromadinha aí para chegar até as 8 horas. E quando chegar 8 horas a gente começa oficialmente a nossa live, tá? Tá. E aproveito enquanto isso para te dizer assim, muito obrigado, né, por numa sexta-feira, 8 da noite, tu abrir mão do teu tempo aí para a gente poder conversar, porque eu, por exemplo, já fui lojista de shopping, né? Trabalhei 6 anos em shopping, eu sei o que que é trabalhar em shopping, de tu ter que acordar às 7 da manhã para deixar a loja pronta de manhã e ainda ir até às 3 da manhã para deixar ela pronta de novo, né? E isso de segunda a domingo. Ou de domingo a domingo, vamos dizer assim, né? Tem de domingo. E é dura a mão, né? E hoje eu trabalho com serviços, quer dizer, sexta-feira para mim, assim, eu não tenho mais nada o que fazer, né? Passou das 6, 7 horas da noite, não tem mais nada o que fazer, então eu fico me dedicando a conversas com pessoas que fazem o mundo girar, né? Como tu, Ah, que honra fazer parte dessas pessoas. sem dúvida. Não, Mas mas eu como tô já feliz, são. Roberto. É bom ter uma desculpa também para não trabalhar na sexta. E admito que já abri uma cervejinha, já tá tudo certo. Sexta-feira vai ser ótima. Ó, eu fico feliz então de prover o álibi para ti para esse momento de ócio, né? Legal. Agora, o negócio é o seguinte: em primeiro lugar, eu queria então agora oficialmente aqui te agradecer ter aceitado o convite, tá? É um prazer enorme ter alguém com a qual eu convivo no IEE já há algum tempo, que eu acompanho assim um trabalho muito diferenciado. Eu até estava comentando com a Cláudia, minha esposa, quando a gente estava vindo para cá, que eu ia dizer assim.
eu gosto de trazer pessoas diferenciadas para conversar aqui, né? Gente que trabalha pela liberdade e que trabalha com liberdade, né? Cria as condições nesse ambiente adverso que a gente tem para poder prosperar, né? Então, pô, tu tens assim, não apenas tu sabe o que tu está fazendo, em que ambiente tu está inserida, mas também tu sabe o que tu quer, né? Isso realmente é o que faz com que uma pessoa se torne diferenciada e saia do nada para o tudo, né? Eu não apenas assisti agora a tua apresentação lá no Gramado Summit, né? Assisti ontem. Mas não foi isso que me fez, obviamente, te convidar, porque eu te convidei muito antes. O que me fez te convidar, e é isso que a gente vai conversar depois, eu já vou te entregar a palavra e tu vai falar até o fim da nossa live, é o seguinte, com essa pandemia, eu vejo um monte de gente reclamando, gente que fechou shopping, gente que fechou loja, gente que perdeu emprego, etc. Claro, isso existe. Porém, também existe aqueles que viram, nesse momento adverso, oportunidades que ninguém enxerga, né? E tu falas na tua apresentação lá no Gramado Summit sobre empreender e empresariar, né? Tu faz essa distinção, depois eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, e eu estou embromando aqui para ver mais pessoas te ouvir, tá? E para mim, eu acho que é o seguinte, o empreendedor, na verdade, é o cara que torna o impossível possível, né? É o cara que enxerga aquilo que ninguém vê. E o empresário é o cara que torna o possível viável, né? É o cara que sabe fazer e consegue fazer as coisas funcionarem. E tu faz uma digressão muito inteligente, simples, né, a respeito disso. E eu queria que tu também falasse a respeito disso durante a nossa conversa, tá? Então, as pessoas que eu trago aqui, eu trago para saber exatamente qual é a sua trajetória de vida, sua trajetória pessoal, como é que é a sua evolução intelectual, como se deu a sua evolução intelectual, como é que ela transforma aquilo, o seu conhecimento em criação de valor, né? Quais são os valores que ela está criando para si e, consequentemente, para a sociedade. Quer dizer, esse é o pano de fundo, vamos dizer assim, sobre o qual a gente vai conversar e eu estou assim muito curioso para saber a respeito das tuas colocações e já te transfiro a palavra aí, te dou, não vou te dar um monopólio, mas te dou assim a primazia, né, da fala. Tá. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar falando contigo, né? Até tendo acompanhado quem já conversou contigo aqui nas tuas lives, uma honra fazer parte. Vamos lá, então, contar um pouco da minha trajetória. Acho que essa distinção entre empresário e empreendedor acho que é um ponto bem legal que inclusive veio muito das minhas leituras de Ayn Rand, né? Que ela é uma pessoa muito objetiva, enfim. Toda essa filosofia um pouco mais objetivista acabou me conquistando e, querendo ou não, isso reflete muito na minha vida profissional, em enxergar as coisas sob a ótica objetivista, né? E enxergar o empreender sob uma ótica de empresarial é uma consequência, né, de toda essa filosofia que acabou embasando muito a minha vida, né? E eu me vejo hoje muito mais como empresária do que como empreendedora. Eu acredito que o empreender é o primeiro passo, como você mesmo falou, e é o tornar o impossível possível, mas o que torna o impossível possível no longo prazo é o empresariar, é de fato a parte objetiva, resultados constantes, né, consistência e disciplina. Então, tudo isso vem muito mais de encontro à parte considerada chata do empreender, né? Que é a parte prática, realmente, ali o dia a dia, o trabalho diário, do que a parte mais lúdica, que é o sonho, que é tirar as coisas, tirar as ideias do papel. Eu acho que é manter as ideias fora do papel e dando dinheiro, né?
senão não adianta. Então, tenho muito a agradecer ao IEE, porque de fato fortaleceu muito essa minha visão objetiva das coisas e reflete imensamente em todas as minhas decisões profissionais. Né? O meu sócio é o meu irmão e ele tem essa visão. Ele sempre foi muito mais objetivista do que eu, mesmo espontaneamente, né? Como é o nome do teu irmão? Luiz. Acho que ele até está nos assistindo. Luiz. Ele sempre foi. Tá. Meus pais brincavam que eu era tipo o coração e ele era o cérebro, né? E agora a gente está compartilhando os papéis. Eu acho que foi uma coisa bem importante para mim, inclusive, ter um pouco mais dessa visão para que a gente estivesse mais em sintonia, né? Porque a gente sempre Tu está dizendo isso porque vocês são sócios, né? Vocês criaram um negócio e trabalham juntos. Sim. Somos irmãos e sócios. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando para te explorar bastante aí. Quando a gente empreende, né, a gente tem esse lado lúdico que tu falaste, então a gente cria uma série de princípios, de premissas, vamos dizer assim, que a gente se baseia, planeja a ação e vai colocando aquilo em funcionamento, né? Tu disseste uma palavra importante nessa trajetória que é disciplina, né? Como é que a gente lida, assim, na tua ótica? Eu enfrentei esse problema, tá? Eu já tive sucessos e fracassos na minha vida, e normalmente os fracassos eles sempre vinham quando eu entendia que os princípios que eu tinha traçado eles estavam obsoletos, não precisava ter aquela disciplina estabelecida inicialmente, que eu podia dar ou um passo maior que a perna, ou desviar um pouco o rumo, né? Como é que tu vê essa questão assim de criar as premissas, né? Enxergar as premissas, criar os princípios, determinar os objetivos e seguir nessa linha? Quando é que de que maneira a gente pode fazer as correções de rumos necessárias para um mercado dinâmico? Eu sempre falo para a nossa equipe que disciplina é uma coisa completamente diferente de rigidez, né? Disciplina tem a ver com consistência, com tomar as decisões e ser firme, mas não necessariamente tem a ver com rigidez, que é ser firme ao ponto de ser inflexível. Eu me considero uma pessoa muito disciplinada, mas muito pouco rígida. Então, assim... acho que quer dizer, tu pode mudar de ideia a qualquer momento, mas a partir do momento que tu decidiu por aquilo, tem que cumprir aquilo, né? Tem que se ater àqueles valores. É ser disciplinado e comprometido com o objetivo, mas flexível quanto aos meios, né? É rigidez quanto ao objetivo que eu desejo alcançar, mas ao mesmo tempo um jogo de cintura eterno em como obter, né? Eu sempre digo, tipo, eu acho que uma das minhas virtudes e do meu irmão é fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito para o negócio dar certo. Independente do que seja, desde que esteja alinhado com os nossos valores morais. Então, é esse nível de disciplina. Inclusive, fazer o que tem que ser feito muitas vezes é contrariar tudo aquilo que a gente decidiu. E aí que entra a importância de não ser rígido, né? Ao mesmo tempo em que somos consistentes com o objetivo. Então, é um comprometimento irreverente com relação a objetivos, mas um descomprometimento total quanto aos meios, né? É poder adaptar os meios, fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, seja o que for, desde que esteja alinhado com os nossos objetivos e com os nossos valores morais e aquilo que a gente julga correto. Perfeito. Tá bom, te interrompi. Agora continua então aí a tua conversa. Eu não lembro. Tu estava falando. Não, tu estava falando de que a Ayn Rand teve uma influência muito grande em ti, que o IEE teve uma influência muito grande em ti, na tua formação assim, de princípios e valores e tal, para a tua atividade. Mas eu tenho certeza que não foi só isso que teve, que mais teve de influência, seja familiar ou de vida, assim, escola, etc. Como é que, da onde quem acendeu essa chama, né? A chama do empreendedorismo na tua vida?
Eu vou contar algumas experiências pessoais que até não me recordo de ter contado antes publicamente, mas que eu acho que são legais. Opa, isso é muito bom. Vamos lá. Eu e o meu irmão, então, nossos pais são empresários, né? Nossos pais vieram de famílias muito simples, lá do interior, né, de Passo Fundo. Começaram do nada, enfim, e a gente tem essa raiz empreendedora de empreendedores que começaram do zero, então, muito forte. Mas o curioso, tipo assim, quando eu nasci, ou quando meu irmão nasceu, no dia seguinte, 2 dias depois, minha mãe já estava no escritório trabalhando, porque não tinha outra opção, né? Então, a gente literalmente cresceu dentro do escritório, cresceu dentro da empresa. E até hoje, um dos funcionários, que é muito antigo, estava falando, nossa, eu vejo a Paty falando, nem parece aquela menina que ficava a diabinha do escritório, né? Enfim. Então, a gente cresceu dentro da empresa, desde muito novos. A gente nunca foi uma família que, sei lá, tirou férias de verão de 3 meses. Eu nunca veraneei, né? Não sei o que é ir pra praia e ficar um mês. A nossa cultura sempre foi muito ligada ao trabalho. E eu lembro que eu acho que eu fui descobrir que os meus pais eram os donos da empresa quando eu já tinha uns 11 ou 12 anos. Porque até lá, o que eles nos diziam é que o dono da empresa era o Paulo Loss, que era um gerente, né? E aí, sempre que a gente aprontava ou fazia qualquer coisa, eles falavam, ó, que o Paulo Loss vai vir puxar a orelha, né? Então, a gente nem sabia que a empresa era dos nossos pais, enfim, então tinha toda essa questão, essa preocupação dos nossos pais com a humildade e com a valorização do trabalho, né? Então, tipo, férias de verão, por exemplo, mesmo sem veranear, volta e meia, meus amigos viviam no clube, por exemplo, mas a gente tinha que de manhã estar na empresa, pelo menos. Então, eu nunca tive também o dia inteiro livre. Aí eu ia lá e incomodava, né? Fingia que trabalhava, minha mãe me mandava contar moeda, ou sei lá, limpar coisa no depósito, mas era para ter essa noção de trabalho como uma prioridade na vida. Então, isso veio dos nossos pais. Quando eu lembro, quando eu descobri que a empresa era dos nossos pais, o engraçado é que a minha sensação antes de orgulho foi um pouco de vergonha e culpa, e eu admito que eu carreguei um pouco dessa culpa pelo privilégio até muito pouco tempo atrás, e eu acho que muitas pessoas carregam, é quase que como uma vergonha por ter tido algumas facilidades que outras pessoas não tiveram. E aí que entra o IEE também, porque foi a partir de muitas leituras que eu me desprendi um pouco disso e passei a, de fato, ver o orgulho como algo positivo e ver realizações e ver sucesso, o sucesso dos meus pais, enfim, como algo positivo, e que eu não tinha motivos para me envergonhar disso. Mas eu lembro que meu irmão sempre, e meu irmão muito mais do que eu lembro que a gente ia nas festinhas e meu irmão, assim, meu pai tinha que deixar ele na esquina para ninguém ver o carro. Então, a gente vê como a construção social, às vezes, ela faz a gente carregar algumas culpas, enfim, que não são... Sem culpa, sente vergonha do sucesso, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje eu me vejo muito mais leve e livre disso, mas em virtude de ler muito sobre e enfim, tá nesse processo aí de desenvolvimento, e acredito que Ayn Rand foi fundamental nesse quesito, né? Quer dizer, eu estava lendo um texto, né? A gente vai falar também disso depois. Eu quero que tu fale um pouco mais ainda dessa questão de como tu iniciaste com o teu irmão esse negócio, né? No meio da... Porque tem pouco tempo a tua empresa, né? Ela começou quando? 2016. 2016. Então, é bem recente, né? Tem 4 anos, mas a expansão ela aconteceu bem depois, né? Levou quase um ano para tu começar a expandir, não foi? Isso. A gente ficou. Na verdade, a gente começou a expandir já no primeiro ano. Então, a gente começou em 2016 com uma loja em Gramado, já com essa visão de realmente conquistar o Brasil, mas através de lojas próprias. Então, 2016, 2017 foi um ano em que a gente expandiu muito através de lojas próprias, errou muito, né? A gente fechou muito a loja, quebrou a cara, quase quebrou, enfim.
e nos recuperamos, né? Voltamos a ter lojas rentáveis, aprendemos diversas lições e daí, a partir daí, a gente decidiu expandir através de franquia, formatar a empresa da franquia, que também foi um processo um pouco longo, porque não é a mesma coisa, né? Para você expandir através de loja própria, você não precisa de um nível de processo e de detalhamento da mesma forma que para franquia, né? É bem mais burocrático, assim, eu diria, bem mais complexo. Mas a gente Tu está conseguiu. falando de uma rede de lojas, mas eu acho que tem gente aí que não sabe do que tu está falando. Eu sei porque eu te acompanho, mas explica um pouco qual é o teu negócio, como é que ele surgiu, de que maneira que tu enfrentou com ele as dificuldades dos lockdowns aí que foram estabelecidos, como é que tu venceu cada obstáculo que o governo colocou na tua frente para manter o teu negócio funcionando. Dá uma panorâmica assim do. Tá. Tá, então a gente começou, a Royal Trudel é uma empresa que vende doce, né? A gente começou com uma loja em Gramado, vendendo um doce que é bem popular em Praga, Budapeste. Reza a lenda que é de origem romena. Nós Uhum. fomos a primeira loja do Brasil a trazer esse doce para cá. Antes de abrir a Royal Trudel, a gente tinha uma outra ideia de outro produto que não deu certo. E aí acabamos migrando para a Royal Trudel para o Trudel porque era uma coisa mais simples de ser implantada do que a nossa outra ideia, né? Então começamos com uma loja, depois a gente construiu a nossa fábrica, que fica aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E começamos a expandir para shopping. Daí foi aí que a gente, de fato, passou um ano quase só quebrando a cara e trabalhando muito. Aí, enfim, aprendemos Shopping é uma coisa muito difícil, né? Porque tu tem uma série de comprometimentos, de deveres a cumprir e tem um custo elevado, né? sim, muito. Enfim, eu digo, quem sobrevive a shopping, acho que qualquer outro negócio. Claro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas eu não consigo ver. Uhum. Acho que as pessoas mais estressadas que eu conheço são as que trabalham com shopping e as que trabalham com franquias. Então, eu tô no E as auge. que trabalham com Tem que alimento. melhorar. E as que trabalham com alimento. Quer dizer, tu tem alimento, franquia e shopping. Quer dizer, não pode ser mais estressante do que esse teu negócio. É, exatamente. Então, a gente começou a expandir em 2018, através de franquias. Tivemos uma ótima experiência. Acho que a gente acertou muito ali nos primeiros franqueados e foi o que nos motivou, então, a continuar nesse processo de expansão através de franquia, não mais através de lojas próprias. E hoje a gente está com 40 lojas em 11 estados do Brasil. Há cerca de um mês e meio, 2 meses, a gente começou a expansão para o Nordeste também. Então, foi um crescimento que, desde 2016, a gente vinha mais do que duplicando o tamanho da empresa a cada ano. Claro que agora, em período de pandemia, a gente não vai conseguir fazer isso, mas pelo menos a gente continua numa curva ascendente. Claro que não vai dobrar, enfim, mas pelo menos vamos abrir mais lojas do que fechamos, porque também fechamos Uhum. lojas durante a pandemia, né? Eu acho que tu falou muito de aproveitar as oportunidades. Eu acho que tem duas coisas aí nesse período de pandemia que são importantes. Uma é aproveitar as oportunidades, porque, pelo menos para o meu segmento, nunca houve tanta proposta de ponto comercial. E para nós, proposta de ponto sempre foi o maior gargalo para expandir. Franqueados, candidatos à franquia, a gente sempre teve de sobra, né? Mais do que eu Sim. consigo dar retorno, dar atenção ou selecionar. Mas proposta de ponto comercial para uma marca nova, em shoppings renomados, em aeroportos, ou mesmo em pontos comerciais de cidades turísticas, esse era o nosso gargalo para conseguir expandir, e essa sempre foi uma das nossas, como é que eu posso dizer, prioridades, assim. A gente não abre mão, Uhum. a não ser que a gente esteja enganado sobre o que é um ponto ruim ou bom, né? Porque tem Claro, óbvio, claro. É diversas ponto, premissas. ponto, localização, 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 né, varejo. Exatamente. Então, a gente, assim, já perdeu muitos candidatos, enfim, já perdeu de abrir muitas lojas, a gente poderia estar com o dobro de lojas do que a gente tem, se as nossas premissas de ponto comercial fossem mais flexíveis, mas não são. Então, esse momento de Covid para nós acaba sendo um momento muito propício a expandir em virtude das diversas oportunidades que surgem
surgem agora e que não existiam, assim, que eu tinha que implorar para ter metade há um ano atrás. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de localização, 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 porém tem o seguinte, né? Tu e o teu irmão que foram os empresários, ou melhor, os empreendedores, né, que tornaram possível algo impossível, resolveram num determinado momento contratar empresários, né? Dividir essa tarefa com os franqueados. Tu vês os franqueados também como empresários ou tu acha que existe uma outra categoria que seria o papel exercido por eles? Eu os vejo como empresários. Como empresários, como empreendedores, como pessoas que também arriscaram as suas economias para fazer algo dar certo. Eu acho que a única diferença um empresário franqueado e um empresário franqueador é que o franqueado ele já começa com uma marca que já foi teoricamente testada, mas isso diminui o risco, sim, mas não anula. O risco ele ainda existe. Claro. Né? Tem diversas variáveis que não são previsíveis. Então, eu os vejo como empresários e acho que devem agir como tal. São empresários, né? Ok. Assumem o risco, assumem o trabalho e não vejo como poderia ser diferente. Ok. Ok. Assim, falando de então, eu acho que surgem várias oportunidades, mas eu não poderia deixar de falar que ao mesmo tempo em que a gente continua conseguindo crescer a empresa, apesar de tudo que está acontecendo, tem o lado ruim, né? Claro, a gente teve lojas que fecharam, talvez em virtude, sim, do fechamento do comércio, mas, assim, operações que não são rentáveis, eu sempre digo, não tem por que manter, né? Então, o Covid, até por uma ótica positiva, ele acaba sendo a desculpa para fechar a loja que já está ruim, né? Então, o importante é que essas lojas sejam rentáveis no médio e longo prazo e que a gente não fique sustentando operações que não são boas só pelo ego, enfim, porque no fim não paga conta. Me diz uma coisa, a Royal Trudel é fogo de palha ou madeira de lei? Olha, é que é muito controverso, né? Porque a minha visão de fogo de palha é muito diferente da dos outros. Eu acho que tem que ser fogo de palha, mas, assim, tem que ter combustível eternamente. Tem que Explica para quem está nos ouvindo o que é isso. Qual é a provocação que eu te fiz? Peraí que... Tá me ouvindo? Oi. Tá. Tu me ouviu? Sim. Ah, tá. Explica para quem está nos ouvindo o que significa esse negócio de fogo de palha, que é uma provocação que eu te fiz. Tá. Quando eu era mais nova, quer dizer, a minha vida inteira eu cresci ouvindo que a Patrícia era fogo de palha, né? Porque tudo que eu decidia fazer, eu fazia muito rápido. E logo mudava de ideia e fazia outra coisa, enfim. Eu sempre tive essa coisa da ação muito rápida. Mas o que eu considero um ponto positivo por um lado, porque pelo menos as coisas saíam do papel, né? Mesmo decisões pequenas, quando decidia viajar, viajava, né? Dava um jeito, resolvia e fazia, por mais que mudasse de ideia depois. E que eu acho que é um ponto positivo, inclusive nas empresas, né? Teve uma ideia, surgiu alguma coisa, vai lá e resolve, testa, vê se dá certo. Mas encontre o combustível para continuar retroalimentando esse fogo de palha, né? Acho que é possível ter um fogo de palha eterno se você tiver disciplina para retroalimentar, enfim, para encontrar o teu combustível para ir retroalimentando essa chama. E isso vai ser muito mais positivo do que, sei lá, algum outro exemplo de algo mais lento e gradual, né? Que eu acho que hoje o mundo é mais rápido, as coisas têm que ser mais rápidas e a gente tem que ter disciplina para manter elas em movimento, sabe? Sim, e até porque eu acho o seguinte, o varejo, por exemplo, que não tem assim uma intensividade de investimento de capital muito grande, né? Qualquer pessoa pode copiar ou abrir uma loja do lado e tal para enfrentar, gerar concorrência, né? Exige realmente que o empresário esteja sempre atento, né?
para se diferenciar, né? Porque todo mundo, todo empresário, as pessoas acham que não, mas todo empresário quer ser monopolista, né? Quer criar e oferecer algo que ninguém mais consegue, tá certo? Sim. Mesmo que alguém possa tentar copiar e fazer alguma coisa parecida, todo mundo quer se diferenciar de maneira que ninguém mais consiga oferecer, pelo menos nas mesmas condições, aquilo que vai fazer com que a demanda atenda a oferta que se está promovendo, não é isso? Com certeza. Não existe falso altruísmo da minha parte. É óbvio que eu miro em ser um monopólio, porque eu acho que é impossível, tá? Sempre vai. Se for um negócio absurdamente rentável, vai surgir alguém e vai tentar fazer parecido, como já surgem inúmeros, né? Mas a gente tem que, como é que é o ditado? Mirar na estrela para acertar na nuvem, porque se a gente mirar na nuvem, a gente acerta no poste. Enfim, tem que mirar em ser monopólio, sim, tu não vai conseguir. O mercado é aberto e tem que ser mesmo, vai surgir um outro, mas assim, você tem que tentar se diferenciar cada vez mais para que seja mais difícil as pessoas te alcançarem, né? Se não abrir um negócio para ser fácil, o outro abrir do lado e pegar teu cliente, né? Não tem que ser esse o objetivo. Eu vi na tua live, na tua live não, na tua palestra maravilhosa lá em Gramado, tu fazer referência àquele ditado do o ótimo é inimigo do bom, né? E eu sempre, já umas 3 pessoas, eu acho, nas lives aqui falaram isso aqui. Tu não falaste aqui, mas eu vou trazer essa questão e eu acho que tu acabou de dizer exatamente o que eu gostaria de dizer para as pessoas que trazem esse ditado para a discussão, né? Eu acho que o ótimo é sempre amigo do bom, nesse sentido, de que tu mira na estrela para acertar a lua ou a nuvem, sei lá, não sei como é que é mesmo esse ditado. Quer dizer, tu tem que planejar, tentar fazer o melhor possível para que tu realmente consigas ser o único, né? Para que ninguém mais possa fazer isso. É claro que tu não vai investir além das possibilidades, né? De maneira que tu vai colocar o teu negócio em risco e tu mesmo vai acabar cavando o teu buraco, né? Então, eu acho que esse desejo constante de estar criando soluções para os problemas gerados seja pela concorrência ou pela própria demanda dos consumidores, isso é o fogo de palha que tu está querendo dizer, não é isso? Sim. Não, quando eu digo que o ótimo é inimigo do bom, eu não quero dizer que a gente não deve mirar na excelência. Eu acho que a gente deve sempre mirar na excelência, né? O que eu quero dizer é que a gente não deve mirar naquilo que a gente julga excelente sob a nossa ótica, talvez perfeccionista, e que pro consumidor não é excelente, porque aquilo que eu julgo excelente, talvez pro consumidor seja uma droga, porque vai custar muito caro. Porque não é a solução excelente para ele. É um produto excelente sob o ponto de vista perfeccionista. Quando eu falo de bom inimigo do ótimo, eu falo nesse sentido. Mas, para mim, o ótimo é onde eu miro. E o ótimo é onde o consumidor vê valor. E aí ele tem que ter muito valor e o máximo possível. Outro sentido que tu poderia usar também é aquele exemplo que tu deste da cadeira, né? Que te ofereceram uma cadeira de R$ 800, por exemplo, que tornaria inviável o teu negócio e tu optou por uma de 80. Quer dizer, o ótimo seria a de 800, mas a de 80 era o bom que se transformou, né, com a circunstância toda, no ótimo possível e desejável. Claro, porque se eu colocasse uma cadeira de R$ 800 na minha loja, talvez, assim, até o preço do produto fosse diferente. Aí o consumidor que senta numa cadeira mais cara, mas paga mais caro, a percepção de valor dele talvez fosse pior. Então não seria ótimo, seria pior, né? Então, quando eu falo Ou seja, no sentido de visão do consumidor, é aí que tem que estar a visão perfeccionista da coisa, sob a ótica do consumidor e não do investidor ou do proprietário, né? Tu tá com um probleminha, eu acho, de sinal aí, porque tá falhando um pouco.
O pessoal está reclamando. Tu tá me ouvindo bem? Agora melhorou. Tá. Eu não sei. Tá. Deve ter falhado, mas acho que já voltou. Já voltou. Agora é o seguinte, então, vamos explorar um pouco mais esse negócio. É, muitas pessoas criam negócios olhando para si como consumidores, né? Então, criam os negócios achando que vão atingir um determinado público que ela acha que se equivale, mas nunca tem esse sucesso, né? Quer dizer, a felicidade não vem do seu teu fornecedor, mas sim do seu fornecedor daquelas pessoas que gostam daquilo que tu está oferecendo, né? Sim. Isso é óbvio, né? Não estou dizendo nenhuma novidade. Sim. Peraí que o pessoal tá reclamando. Eu vou só vir mais perto do modem para ver se fica melhor. Peraí. O pessoal está reclamando da imagem agora. Tá. Tá melhor agora? Eu vim mais Tá perto melhor. para ver se melhora. A imagem melhorou, o som também. Tá. Bom, vamos tocando. Se cair, se ficar ruim, tu me avisa. Tá, não te preocupa. Tá, mas falando dessa visão de investir para si próprio, é muito normal isso, né? Sabe o que eu vejo? Muita gente que abre negócio, tipo, sei lá, abre um negócio, vamos usar meu exemplo. Sei lá, abrir a Royal Trudel lá em Gramado. Às vezes a pessoa gasta 30% do que ela gastou no investimento inicial do negócio dela para fazer uma festa de inauguração. O que faria todo sentido se fosse um negócio de eventos, mas não faz o menor sentido se é um negócio como o meu. Então, você vê que a pessoa investe para ela, mais do que para o consumidor. Claro. Se você for olhar, vou gastar 30% do valor do meu investimento inicial para fazer uma puta festa de inauguração para chamar minha família, mas esses 30%, se eu segurar um pouco, daqui a um ano eu consigo abrir outra, né? Então, é a visão, eu digo, o ego não é ruim, mas ele tem que ser inteligente, né? Porque daí faz mais sentido, até sob o ponto de vista do ego, você ter 2 lojas daqui a um ano do que fazer um evento para os seus amigos e servir, viu, clicou agora, entendeu? Claro, porque o negócio em si ele não é um fim, ele é um meio, né? Exatamente. Tu não vai te realizar abrindo um negócio, tu vai te realizar se esse negócio que tu abriste trouxer os resultados esperados. Né? E a festa tu tem que comemorar no final do ano quando der muito lucro. Né? Exatamente. E também não pode gastar tudo. Né? Exatamente, concordo. Agora eu vou ler uma coisa aqui, eu queria que tu me dissesse quem é que escreveu e o que significa isso para ti. Né? É através da liberdade que a valorização dos interesses pessoais, a busca pelo sucesso, pelo bem-estar e pela felicidade poderão ser aspirações consideradas morais como eram na Grécia Antiga. Não se pode ser livre por uma perspectiva e não ser livre por outra. O sujeito da liberdade sempre é o indivíduo. E o indivíduo livre ideal possui direito à vida e à propriedade e respeita estes mesmos direitos de terceiros. Seria uma incoerência alguém ser livre para escolher como viver a própria vida e não ser livre para colher os frutos de suas escolhas de trabalho, como defendem os defensores do autossacrifício. Quem é que escreveu esse negócio aí? Tu tá dando um spoiler, Roberto. Eu tô dando um spoiler, mas eu te perguntei se podia, né? Sim. Não, isso tudo vai muito na linha do que... Assim, escolhi falar sobre esse tema porque, de fato, tem muito a ver com essa mudança de visão que eu tive, até de mim mesma e do meu negócio, depois de entrar no IE, né? Porque até então, mesmo depois de já ter aberto a minha empresa, eu tinha muito essa culpa
E não entendia muito bem o porquê, mas o mundo me cobrava um pouco desse auto-sacrifício, do empreender pelo outro, do empreender pela sociedade. E ninguém nunca me disse que eu poderia empreender por mim, porque isso me fazia bem, porque isso me dava dinheiro, né? Então, essa mudança de mindset, assim, de ver valor moral em fazer as coisas por você, foi algo fundamental para que eu pudesse fazer as coisas ainda com mais vontade, com orgulho, né? E por isso que eu falo da Grécia Antiga, porque Aristóteles dizia, né, que a felicidade do indivíduo tem muito a ver com a prosperidade. E que, enfim, essa coisa do homem orgulhoso como algo positivo e moral é uma coisa que hoje em dia não se discute mais, né? Pelo menos no meu meio, na minha geração, o orgulho ainda é visto como algo ruim. Não é à toa que eu cresci carregando uma culpa que não existia, que não fazia sentido. Então, eu vejo hoje, consigo ver o sucesso, o orgulho como coisas ligadas à felicidade, e por estarem ligadas à felicidade, por estarem ligadas ao interesse pessoal, como coisas morais, né? E consigo dizer com orgulho, assim, que a realização... É que existe uma perversão do sentido de orgulho, né? Orgulho as pessoas confundem muito com arrogância ou com soberba, né? Ah, aquele cara é um cara orgulhoso, não presta e tal, é arrogante, tem soberba, né? Não pensa nos outros. Quando a gente sabe que orgulho é aquele estado de espírito que a gente encontra quando a gente percebe que nas nossas ações a gente melhora todos os dias em termos morais, né? Que a gente é mais honesto, mais racional, mais independente, mais íntegro, mais justo e, obviamente, mais produtivo, né? Porque a independência depende disso, né? E tu, então, é um exemplo vivo, né, de que essas virtudes todas, elas são necessárias, são fundamentais para que a criação de valor seja possível, né? Porque a gente tem também o seguinte, né? Tu fala em empreendedor e empresário, né? E tu mencionaste muito bem na tua palestra, aquela também, que existe uma certa vergonha do pessoal se dizer empresário, né? Preferem mais o lado lúdico. Mas eu acho que tem um porquê nessa questão, que é o seguinte: o empreendedor ele cria, né, a sua própria oportunidade. O empresário ele coloca uma oportunidade em funcionamento. E nem sempre as oportunidades que o empresário tem são morais nesse ponto de vista. Muitas vezes o empresário, e a gente tem exemplos marcantes aqui no Brasil, ele se utiliza de meios imorais para criar o seu negócio e manter-se vivo nele, né? Seja através de incentivos fiscais do governo, de dinheiro subsidiado, de privilégios como reserva de mercado, e aí vai, né? Então, assim como tem o empreendedor e o empresário, tem o empresário moral e o empresário imoral, né? Sim. Como tudo na vida, como todos os papéis, né? Todas as profissões, a moralidade ou a ausência dela se faz presente em qualquer profissão. Mas o que eu posso te dizer é que, na minha visão, essa pessoa que usa de meios imorais para alcançar os seus objetivos dificilmente vai alcançar o orgulho no médio ou longo prazo, né? Normalmente são conquistas pontuais e de curto prazo que não vão, a essa pessoa, não vão ser sinônimo de orgulho, né? Vão ser Claro. sinônimo de benefícios, mas não de orgulho. Então, essa não é uma pessoa que a gente pode comparar. Uma pessoa imoral, que usa de meios imorais para alcançar aquilo que quer, não é o homem orgulhoso que Aristóteles falava, porque ele não vai ter orgulho, ele vai ter benefícios, mas ser uma pessoa orgulhosa, por isso que tem que estar tão alinhado com a moralidade, né? Porque senão são benefícios, é como roubar alguém.
né? Ah, tá, mas né, o cara roubou, tem um benefício, mas isso não tem nada a ver com sucesso. O sucesso Não, tem a vai sentir culpa e tal. Tem um exemplo clássico, né, que a gente discute muito entre os objetivistas, que é o Bernie Madoff, que é aquele empresário, vamos chamar de empresário, ok, americano, né, que criou uma pirâmide, né, ele pegava dinheiro das pessoas e pagava juros elevados, como se tivesse aplicado bem o dinheiro, e aquilo criou uma bola de neve, uma pirâmide, né? O dinheiro que entrava, ele pagava os que haviam investido anteriormente, e chegou um momento em que não tinha mais como, porque houve uma crise nos Estados Unidos, e ele não tinha, as pessoas pararam de investir, e ele não tinha mais como sustentar aquela pirâmide, e no dia que ele foi pego, né, e preso, ele diz o seguinte: esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu tirei um peso, uma culpa dos meus ombros que eu não conseguia também sustentar, né? Porque não adianta mentir, trapacear e roubar, cria culpa, né? A não ser que o cara seja um psicopata, né? Então, desenvolver o orgulho, como tu és um exemplo e tens comentado a respeito disso, sem autossacrifícios, sem colocar a vida alheia acima da tua, os teus interesses aquém dos demais e tal, mas sim fazendo um jogo ganha-ganha, né? Quer dizer, benefício mútuo através de trocas voluntárias, que é o que o comerciante faz, como tu és. Isso realmente é motivo de sucesso e é motivo para manter a chama da palha sempre acesa, né? Sem dúvida alguma. Sim, com certeza. Tu tens algum Eu lembro desse trecho, acho que tá no. Eu lembro desse exemplo, acho que tá no Free Market Revolution no livro, não? Exatamente, do É, Yaron Brook e do Don Watkins. É um dos exemplos que eles utilizam. sim, achei muito legal. E é bem o que eu penso também, porque não existe orgulho onde não há moralidade, né? Então, e não existe orgulho ilusório, eu acho que. E aonde tem uma culpa que é genuína. Pensa assim, se eu carreguei uma culpa que não era genuína e pesou, imagina quem carrega uma culpa que a pessoa realmente merece carregar, né? O quão limitante Uhum. é isso para a pessoa alcançar o orgulho. A pessoa tem que pagar uma pena para isso, né? Senão não adianta. Tem que redimir-se desse problema, né? Que é o que aconteceu com esse personagem aí de Wall Street que a gente estava falando, que chegou a ser presidente da Nasdaq, né? O Bernard Madoff. Sim. Inclusive, o filho dele se suicidou por causa daquilo, né? O filho dele não conseguiu carregar a culpa do pai, né? De tanta vergonha que ele sentia, o que também é um absurdo, né? Porque a gente não é responsável pelas, pela imoralidade alheia, né? Exatamente. É que ele deve ter, na verdade, acho que quando o filho carrega a culpa do pai é porque ele usufrui muitas vezes dos frutos positivos, dos benefícios positivos e pontuais da moralidade alheia, né? E quando tem consciência É. disso e continua usufruindo, acho que Aí sim, mas parece que não era o caso, né? Tanto é que, na realidade, o filho foi que denunciou o pai quando descobriu, né? Quando o filho descobriu, denunciou ele. Tu me ouviu? Parece que deu uma falhada. Tá sem som. oi, espera aí que eu vou sair e pedir para entrar de novo, tá? Segura aí um pouco.
É que alguém me ligou bem na hora. Oi! Oi! Não. Peraí, eu vou botar um fone. Olha só, isso tudo aconteceu porque alguém me ligou no meio da live. É por isso que eu digo para as pessoas não me ligarem. Peraí. Oi. Ai, que droga. Peraí, Roberto. Eu não tô ouvindo nada. Oi, agora voltou. Voltou. Eu vou trocar o meu ouvidinho também para ficar melhor aqui. Tá. Porque já estava com a bateria fraca. Então, antes que caia. Viu? É isso que dá usar esses fones muito modernos. Ó. Tem que usar esses aqui, ó. Raiz. Ok. Tá me ouvindo aí? Tô. Tô. Tudo certo. Voltou, beleza. Obrigado, André. André Bom, está nos apontando aí. Agora me diz o seguinte, como é que tu vê o desenrolar da nossa economia, como é que o teu mercado está funcionando, como é que as coisas vão ser para 2021? O que tu tem para dizer assim para aqueles que empreendem? Dá uma injeção de ânimo, tá? Tu que tem tanto ânimo interno, né, para explorar ainda, dá uma perspectiva para nós a respeito do Brasil, como é que as coisas vão andar no próximo ano e tal, para a gente ter uma ideia sobre a tua ótica a respeito disso. tá. Não me pede pra dar injeção de ânimo em ninguém e nem notícia boa, que eu não tenho nenhuma notícia boa pra dar quanto à economia. Inclusive, não tenho nem, vou ser bem sincera, não tenho nem capacidade de opinar, tá? Mas o que eu posso falar é Uhum. da minha empresa, né? A gente está planejando um ótimo ano para 2021. Eu acredito que ainda em 2021 a gente vai ter alguns reflexos negativos da economia que, para mim, vão ser positivos, né? Que é, enfim, muitas oportunidades de ponto comercial, muito mais candidatos à franquia, porque, querendo ou não, a nossa franquia é barata e muitos executivos que perdem emprego, às vezes, com a rescisão, conseguem investir. Então, assim, eu consigo olhar o lado positivo para o meu negócio, né? Mas, Mas claro que vem eu cá, acho pera um que... pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu acho que isso que tu está colocando é fundamental e eu queria destacar então, tá? Desculpa eu te atrapalhar, te interromper e o pessoal pode ficar bravo, azar, não quero saber, tá? Ninguém gosta mais de te ouvir do que eu, tá? Então é o seguinte, o futuro do Brasil, tá? Ele vai ser bom ou vai ser ruim, dependendo de pessoas como tu, né? Porque tu disseste aí várias coisas. Eu não vou falar se vai ser bom, se vai ser bom, eu vou falar do meu negócio. Bom, tu está dizendo o seguinte, que o teu negócio está permitindo que pessoas que estão perdendo emprego, que lojistas que estão perdendo inquilinos, né? Que shoppings que estão perdendo clientes, possam se manter ativos. Ou seja, tu, com o teu ânimo, tá? Porque aí a gente fala de Grécia também, ânima, né? Quer dizer, tu com a tua alma, com o teu espírito, tá?
tu está criando oportunidades para aqueles que souberem aproveitar. Então, apesar de todos os pesares que a gente sofre no Brasil com as intervenções governamentais, né, que a gente até gostaria assim de repente dar uma de John Galt, né, e jogar o mundo fora, né, e deixar entrar em colapso, né? As pessoas acham que a Iran queria isso, mas não é. O que a gente tem que fazer é enfrentar esses obstáculos, superá-los com a nossa criatividade e ter gente como tu gerando as condições necessárias para que a sociedade possa superar os problemas que são apresentados pelo governo, né? Então, é uma luta constante e tu entra com essa parte positiva. Então, eu faço questão de ressaltar isso. Eu acho que isso tem que... Eu estou querendo botar mais palha no teu orgulho, tá? Porque realmente, eu acho que isso... ter pessoas que acreditem na livre iniciativa de fato, né? Que queiram ampliar a propriedade privada, nesse sentido, assim, de investir e ter resultados, isso carece muito no Brasil, né? E quando surge alguém como tu, a gente tem que aplaudir, como está fazendo aí a Bárbara, tem que, enfim, tem que enaltecer, né? Porque tu, como todos os empresários morais que se sentem orgulhosos, são os heróis, os salvadores da pátria, vamos dizer assim, da nossa sociedade, né? Não são os políticos, não são os burocratas, não é o microcrédito dado pelo governo, não é nada disso, né? É a franquia que tu oferece, é o dinheiro que o pai empresta para o filho, é isso que faz com que as coisas se movimentem e que a riqueza e a prosperidade seja possível, não é isso? Então, eu chego a ficar emocionado de ver que tu tão jovem com teu irmão, né, levam o mundo nas costas dessa maneira e com essa vontade, tá? Então tem que aplaudir, tá? Então, dito isso, continua. Obrigada, Roberto. E acho que eu enxergo muitas pessoas assim, tá? Eu acho que a gente tem que tirar o foco de quem não pensa no desenvolvimento e quem não pensa... Porque, no fim, quem não consegue enxergar o desenvolvimento da economia, dos seus negócios, é quem não consegue enxergar o próprio desenvolvimento, né? E eu conheço muitas pessoas que conseguem. E isso acho que também é uma forma de retroalimentar lá a chama, né? E acho que eu tô cercada dessas pessoas, talvez por sorte. E acho que essas pessoas existem, sabe? E acho que o ano que vem vai ser um ano bom se essas pessoas não deixarem de acreditar nisso, que é o que tu falou, no fim é um indivíduo, né? Cada um dentro do seu cenário, aproveitando as oportunidades que surgem ou contornando da melhor forma possível as dificuldades para se manter em movimento e em desenvolvimento, né? Em expansão. E acho que esse comprometimento com crescer, com evoluir e com expandir é muito individual de cada um. E acho que, por sorte, a gente conhece muitas pessoas que estão nessa linha e que não usam do cenário como desculpa para acomodar e para, enfim, deixar de expandir, né? Para desistir. Exatamente. Ok. É isso aí, então. Então tá. O que mais tu quer falar? A palavra está contigo. Se tu quiser dar um recado aí para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Não, tu que manda. Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem me mandar aqui no chat. Eu só vou botar meu celular carregar porque a minha bateria está muito viciada. Boa ideia. Se alguém tiver uma pergunta para a Paty, então, só fazer. Vamos, gente, não sacanhem. Olha só, o Gabriel, que estava comentando, e a Andréia e a Ângela, eles trabalham com a gente.
Viu? Isso que é uma equipe boa. Na sexta-feira de noite, aposto que estão tomando uma cervejinha e dando moral para a empresa. Aqui tem uma pergunta. Papapá. O que é A IEI? Eu vou deixar cidadania. para te responder essa, Roberto. O que é O IEI? André Marques. O que é o IEE? O Instituto de Estudos Empresariais é uma instituição criada em 1984 por alguns porto-alegrenses aqui, com o intuito de formar líderes empresariais para defenderem os princípios de uma sociedade aberta, livre, né, civilizada, a liberdade individual, a propriedade privada, o Estado de Direito, o livre mercado, para influenciarem as associações dos quais os empresários normalmente participam, para criar um ambiente adequado para que cada um pudesse não apenas se aperfeiçoar como empresário, mas também propiciar, através da criação de oportunidades, como a Patrícia está fazendo, a viabilização, né, de criação de valor e riqueza através da cooperação livre, espontânea e voluntária e das trocas livres, espontâneas e voluntárias entre os indivíduos, né? Com isso, a gente mantém um ciclo de formação aí que dura cerca de 5 anos. Normalmente são cerca de 50, 60 pessoas participando constantemente do processo. Se tem uma atividade muito representativa, né, que é anual, que é o Fórum da Liberdade, né, que é o maior evento liberal da América Latina, certamente um dos 3 maiores eventos do mundo, né, que reúne pessoas discutindo e debatendo esses assuntos. E a Patrícia está lá já faz 2 anos, né, Patrícia? Quanto tempo? 1 ano. 1 ano? 1 ano só? E tu já escreveu isso aqui? Puxa! Eu entrei em maio, acho que foi. É 1 ano e meio. Eu entrei em maio do ano passado. Maio, abril. Mas o teu irmão te deu muita dica, então, né? O meu O Luiz. mas ele é um liberal autodidata. Autodidata. Como eu também sou. É. Esse é o liberal raiz. É aquele que nasceu liberal e vai morrer liberal. Mas, uma coisa que eu acho legal falar, até porque tem vários amigos meus assistindo, quando eu falei ali no texto sobre ser livre, defender a liberdade, né? E, assim, acho que 100% dos meus amigos, se você perguntar se eles defendem a liberdade, eles vão dizer que sim, né? Eles defendem a liberdade de você decidir como viver a tua vida, com quem você vai casar, qual é a tua religião, o que você gosta de ouvir, etc, etc, etc. Mas se você perguntar se a pessoa pode ser livre para usufruir dos frutos do trabalho honesto dela, talvez nem todos concordem. E aí, por isso que não há como ser liberal sob uma ótica e não ser sobre a outra, né? Tipo, ou o indivíduo é livre ou ele não é. Então fica a provocação. Espero que não me provoque aqui nos comentários. Não, eu acho assim, ó, que é muito fácil a gente responder sobre essa indagação se a gente fizer uma análise filosófica da coisa, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, que nós, seres humanos, nós, diferentemente dos outros animais, né? Inclusive aqueles animais que têm consciência, nós não temos instintos, né? A gente não tem automatizada na nossa mente as condições necessárias para que a gente possa existir nesse mundo, né? Tudo que o ser humano precisa para existir precisa ser criado, produzido, tá certo? Então,
para que a gente... Porque como a gente é racional, a gente precisa de um guia moral, né? A gente precisa saber o que fazer para viver nesse mundo. Então, usar a razão, ser livre para usar a razão, ser livre para ter ideias, ser livre para criar as coisas, nada mais é do que uma condição necessária para que a gente possa viver e existir. Tá? Então, se eu tenho essa condição, deriva do meu direito à vida, né? Se eu tenho direito à vida, se eu tenho direito de existir, eu também tenho o direito à liberdade de produzir, de criar, de manter os valores que eu entendo serem necessários para manter a minha vida. E mais do que isso, porque viver não é apenas subsistir, né? Sobreviver, viver também porque nós somos seres racionais, nós temos corpo, mente, desejos, enfim, também é alcançar a felicidade, porque viver como ser humano é viver constantemente buscando a felicidade como um propósito, né? Alcançado apenas quando a gente realiza, né, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida que a gente estabelece. Então, é necessário que a gente tenha essa liberdade, é necessário que a gente usufrua de tudo aquilo que a gente cria, tá, para podermos ser felizes. Então, a propriedade, ela vai garantir que a gente tenha liberdade, ela vai garantir que a gente possa viver, né? E a liberdade nada mais é do que a ausência de coerção, ou seja, eu agindo em liberdade, eu excluo da minha ação a coerção. Se eu tenho o direito de usar a liberdade, eu não posso usar a coerção. Porque a partir do momento em que eu ajo coercitivamente, eu abri mão do uso da liberdade. E não só abrir mão do uso da minha liberdade, eu abri mão da liberdade dos outros, né? Eu estou violando esse mesmo direito dos outros. Então, esse conjunto de direitos que visa a busca da felicidade, eles se auto-justificam, né? Eles são corolários um dos outros, tá? E todos eles derivam do direito à vida. Então, os direitos individuais esses são a ponte entre tudo aquilo que é necessário para eu viver, seja numa ilha isolado, ou seja numa ilha, ou seja numa sociedade, né? Os direitos que eu tenho numa ilha isolado, onde eu sou livre para fazer o que eu quiser, criar o que eu quiser, usufruir do que eu quiser, eles têm que ser transportados para a sociedade, tá? Que é muito melhor de viver, porque a gente tem mais conhecimento, a gente tem comércio, né? A gente encontra pessoas legais, a gente cria mais valor, né? Interagindo com os outros. E é por isso que a liberdade ela é indivisível, né? Porque só eu posso dizer quais são os meus valores e para quem eu os quero, né? Ninguém pode dizer para mim o que é bom para mim, tá? Pode até achar que sabe, né? Mas ninguém tem o direito de me impor a sua experiência e o seu pensamento a respeito disso. Então, se eu tenho o direito de casar, por que eu não posso ter o direito porque eu vejo valor na minha esposa, né? Eu escolho a minha esposa, eu vou usufruir dessa escolha. Por que isso não pode acontecer também com as coisas materiais, por exemplo, né? Eu quero produzir Royal Trudel, e porque isso me deixa feliz, então eu vou usufruir de tudo aquilo que for criado a partir dessa iniciativa. No caso, tu, né? Não eu, tu, né? Então, né, Rachel? Você admite? Pois é. Mas tu sabe o seguinte, a atividade empresarial que
que me seduz é a do empreendedor, né? Eu adoro criar as coisas, depois eu meio que me desinteresso um pouco, eu não tenho essa tua disciplina, esse teu fogo de palha aí. O meu fogo de palha é, pum, apaga e depois eu vou para outra e acendo de novo. Uma filosofia. Eu sou mais lúdico, né, do que pé no chão, digamos assim. Tá? Que surpresa! Imaginava. Não sei. Não que eu tenho. O meu negócio funciona há quase 30 anos, né? Ele é um negócio que funciona. Tem os seus clientes, presta um bom serviço, sou recomendado, tem uma concorrência brutal e tal, mas a gente vai persistindo, né? É uma empresa familiar, tem pessoas da família, meu filho trabalhando junto e tal, mas a gente tem um esquema de funcionamento para não haver conflitos que normalmente acontecem nas empresas onde pai e filho trabalham, né? Eu imagino que tu tenha mesmo problema com o teu irmão, talvez, eu não sei, vocês devem ter um esquema de resolver conflitos, né? Se tu quiser abordar isso, também pode falar a respeito. Não sei se o Luiz vai ficar bravo, mas... se ele ficar bravo, vai ter que desficar, né? Alguém perguntou o nome dele, é Luiz Fernando Turmina. Tá. Sim, a gente dá direito de resposta para ele, viu? Pode dizer para ele que ele tem direito de resposta aqui por qualquer coisa. Vai comentar aqui embaixo. Não, eu acho muito legal trabalhar em família e acho que eu sempre falo, sociedade é uma coisa muito complicada, né? E acho que especialmente complicada se não é família, porque quando é família, você manda a pessoa tomar no cu hoje, mas amanhã tu tem que acordar e resolver as outras coisas, não tem a opção de cortar o vínculo. E ao contrário de uma sociedade de amigos, por exemplo, em que se alguém ficar chateado, tem a opção de cortar o vínculo, né? No nosso caso, não tem como. Eu moro com meu irmão. Então, penso que a gente passa o dia inteiro trabalhando, discutindo, discordando, brigando, mas assim, os problemas continuam surgindo. Se a gente for parar cada vez que a gente discorda, a coisa não vai para frente. Então, meio que tem que passar por cima e deu, né? A gente aprendeu a brigar. Essa que é a verdade. Nunca parou de brigar. A gente aprendeu a brigar e a continuar fazendo as coisas, apesar da briga, inclusive da discussão, né? Não briga. Inclusive, sei lá, o Gabriel, a Andréia, a Ângela, que estão aqui participando, eles já viram muita discussão. Muitas, se quiserem comentar até, eles fazem parte da discussão, inclusive, o que eu acho que é muito legal e muito rico. E adoro, inclusive, quando pende para o meu lado. Imagino. Sumiu. Voltando para o tópico, Roberto, que tu falou do colher os frutos, enfim, da liberdade, né? Na minha fala, eu falei um pouco, na minha fala do Gramado Summit, eu falei um pouco de como Nietzsche fala que a felicidade está muito relacionada a ver uma expansão de si no mundo, né? Que é essa noção de desenvolvimento, de expansão mesmo do ser humano, que os animais não têm, né? E cortar o direito da pessoa de ver o desenvolvimento das atitudes dela, a expansão dela no mundo é cortar a liberdade, e não adianta aí você ceder liberdade para algumas coisas e para aquilo que é valioso para mim, que é ver o resultado daquela minha escolha, eu não poder, porque alguém diz que eu já tenho muito, que outra pessoa precisa mais. E aí dá para entrar em toda uma discussão de necessidade, enfim. Não, tudo bem. Só para, digamos assim, para ressaltar, fazer um parênteses nessa questão, é o seguinte: o Nietzsche ele é um filósofo que exalta, né, o potencial humano, né? Ele acha que o ser humano ele tem quase que o dever de utilizar todo o seu potencial e criar o máximo de valor possível, né? Porém, a filosofia nietzschiana, ela se vale do altruísmo, né, do sacrifício, né? Não é o Nietzsche ele não defende o autossacrifício, mas ele defende o sacrifício alheio, né?
Ele acha que as pessoas elas têm o direito de pisar nos outros para chegar no máximo que elas podem alcançar, tá? Desprezar os demais, né? Não é à toa que ele é uma das influências, né, das ideologias totalitárias, né, que nós tivemos no século XX. Então, eu vejo com muita ressalva assim, o Nietzsche, né, nesse aspecto. Eu acho que o homem heróico, o uber-homem e tal, é um ideal que a gente deve buscar, mas baseado no egoísmo racional, né, naquele egoísmo que significa exatamente tu não pisar em ninguém, tu não trapacear, tu não mentir, tu não violar o direito dos outros, tu criar oportunidades, tu fazer trocas voluntárias, cooperação espontânea e tal, buscando benefícios mútuos para realmente conseguir alcançar os objetivos e os propósitos, né? Então, só esse parênteses assim para... Uma ressalva que eu acho que aí surge a Ayn Rand muito para fortalecer essa visão da importância do homem exercer o máximo do seu potencial, mas com essa ressalva moral e ética de fato, não retirando os mesmos direitos de terceiros exercerem o seu potencial e terem, enfim, os mesmos direitos e as mesmas liberdades, né? Isso é lógica, né? Se tu não defende a mesma coisa para os outros, tu não tem por que argumentar em tua defesa, né? Quer dizer, se os outros não têm esse direito, que diferença os outros têm de ti? Né? Se a gente olha a metafísica, né? Se a gente olha a epistemologia, quer dizer, se todos os seres humanos são racionais, logo todos os seres humanos têm direitos individuais, tá? Por que que tu vai ser diferente dos outros? Quer dizer, só tu tens e os outros não. Não tem lógica. E da mesma forma, ao contrário também, né, Rachevsky? Porque quando a gente fala em autossacrifício em virtude de um terceiro que pode precisar de algo mais do que você precisa, você também está fazendo isso, você também está sendo injusto com o direito do indivíduo. Como é que eu posso explicar? Acho que eu coloquei alguma coisa com relação a isso no texto. Como você, quem defende o autossacrifício, o altruísmo, enfim, para ajudar terceiros, como justificar que a felicidade de uma terceira pessoa é algo válido e importante se você não valorizar a sua felicidade antes? Que moral... A sua própria felicidade. Não faz sentido lógico, entende? Enfim. É o que a Ayn Rand dizia, né? Que para se dizer eu te amo, é preciso antes dizer eu, né? Entender o significado de eu, né? Porque, vamos lá, o exemplo clássico é aquele do cara que vai casar com alguém e diz assim para a mulher, né? Não, eu vou casar contigo por autossacrifício, né? O que acontece? Porra, a mulher vai dar um bife no cara, né? Como assim tu tá te sacrificando para casar comigo? Que história é essa, né? Não, o cara tem que ver valor naquela mulher e para ele ver valor nela tem que ver antes valor em si, né? Porque até mesmo só vai ser uma demonstração de valor para a mulher ou para o homem, enfim, se partir de alguém com valor, né? E a ajuda que se faz a terceiros, ela pode acontecer, ninguém diz que não, né? A caridade, ela é... Agora, ela não pode ser viciada no seguinte sentido, tu não pode trocar um valor maior que tu necessita por um menor. Por exemplo, tu não vai tirar do teu filho para dar para um estranho, né? É errado, né? Se o teu filho precisa disso, é errado. Ou então, tu não vai sustentar alguém de maneira que essa pessoa acabe se tornando dependente, ou seja, que ela não seja mais estimulada ou até seja impedida, muitas vezes, de exercer, né, uma virtude, que é a virtude da independência, né, da produtividade.
Essas coisas elas são inquestionáveis, né? No meu modo de entender, não tem, a pessoa se quiser ser feliz tem que seguir esse caminho, né? Não tem outro. E tu está demonstrando isso. Eu queria assim te agradecer muito o fato da gente ter conversado sobre isso. Alguém perguntou aqui se quando é que sai o teu visto na República Tcheca, mas eu acho que tu não está pensando nisso, né? Pelo que eu estou vendo, né? Tu quer transformar o Brasil em algo muito melhor do que a República Tcheca, né? Com o teu trabalho, não apenas com o teu trabalho, mas principalmente trazendo o que tem de bom lá para que a gente possa explorar aqui, não é isso? Sim. Na verdade, não tenho compromisso nenhum com o Brasil. Tenho compromisso, enfim, com os meus objetivos, das pessoas que eu gosto, enfim, mas patriotismo não tem muito, sabe? O lugar, o lugar, o lugar não importa, a pátria a gente faz, né? Exatamente. Mas não estou muito preocupada, acho que foi o André Marquesi que perguntou. Não estou muito preocupada com o meu título de cidadã tcheca, não, Marquesi. Ainda não, mas se quiserem me dar, também aceito, né? Títulos são sempre bons pro ego. Se forem merecidos. Esperamos que sejam, né? Mas acho que é isso, então. Patrícia, muito obrigado de novo, tá? Foi um prazer enorme falar contigo por esse tempo todo, né? Por sinal, foi a live aí que teve mais adesão, tá? As minhas lives, elas são... não tem assim muita adesão, mas quem entra nelas vale a pena, né? Mas está começando, né? Recém faz um mês que eu comecei a fazer isso. Eu sou um cara tímido, eu sempre tive muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa. E medo de errar, medo de dizer besteira, medo de não agradar e tal. Mas a maneira que eu vislumbrei assim para superar todos esses entraves foi trazer gente como tu para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Não apenas dizer, mas demonstrar com o próprio exemplo. Então, é isso aí, te agradeço e a palavra final é tua. Então tá, muito obrigada, Roberto, uma honra, adorei. Acho que eu, assim, conversaria contigo por horas, pena que talvez não teria audiência, mas acho que teria papo para muitas horas e acho que, inclusive, a gente iria discordar em muitos pontos, como já discordou, mas eu gosto de discordar de ti porque eu normalmente, alguma coisa na minha linha de raciocínio, eu evoluo. E, assim, a chance de alguém falar besteira é muito maior de eu falar do que tu, né? Convenhamos. Não necessariamente. Mas adorei, né? Tô à disposição para a gente conversar, enfim. E vamos trocando ideias. Espero que o pessoal tenha gostado. E é isso. É isso aí, então. Então já está compromissada por uma próxima conversa, né? Então tá. A gente pode escolher um tema bem polêmico para a próxima. Boa, vamos brigar ao vivo aqui. Então, tchau, Paty. Obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado também. Até mais. Tchau, tchau.